Riram de mim por ser porteiro, e uma noite de emergência eu salvei um morador. Ele era o dono de uma empresa famosa. Viu meu talento em tech. Hoje sou sócio dele. Meu nome é Rafael, e eu era só mais um porteiro tentando sobreviver no prédio chique onde trabalhava, bem no coração de São Paulo. O lugar era um mundo à parte, cheio de executivos de terno, doutores e gente que parecia viver uma vida que eu só via na TV. Ficava na guarita, checando crachás e abrindo portões, com o meu uniforme simples e um sorriso que escondia o quanto me sentia pequeno ali. Não era o emprego dos meus sonhos, mas pagava as contas e me dava um teto sobre a cabeça. Meus colegas de turno eram o João, um cara debochado que adorava fazer piada com meu jeito quieto, e a Mariana, a recepcionista que ria junto, mas às vezes me lançava um olhar de pena. Eles zoavam porque eu passava o tempo livre mexendo no celular, estudando tutoriais de tecnologia. Rafael, larga esse trampo de nerd e vai virar porteiro de verdade, o João dizia, dando uma gargalhada alta. Eu engolia seco e ficava quieto, guardando a raiva. Sabia mais do que eles imaginavam. Só não tinha tido a chance de provar. O prédio era impressionante, com apartamentos de luxo, uma academia que eu nunca ousaria pisar, e um estacionamento lotado de carrões reluzentes. Os moradores me tratavam como parte do cenário, um aceno rápido, um obrigado seco, e seguiam em frente. Entre eles, tinha o Sr. Eduardo, um cara sério que trabalhava na Novatec, uma empresa famosa de tecnologia. Ele chegava todo dia com seu carro preto brilhante, sempre no celular, e mal me olhava. Para ele, eu era só mais um rostinho na guarita. Minha rotina era quase mecânica. De manhã, chegava às 6, tomava um café preto numa caneca lascada e começava a checar a entrada. À tarde, lia artigos sobre programação enquanto o movimento diminuía, sonhando com um futuro diferente. À noite, fazia a ronda com o João, que só reclamava do cansaço e do salário baixo. Eu gostava de mexer com códigos no celular, imaginando um dia em que isso me tiraria daquela guarita. Mas, na cabeça deles, eu era o porteiro sem graça que não sabia nem trocar uma lâmpada. As provocações eram constantes. Uma vez, o João derrubou meu celular no chão sem querer e riu quando a tela rachou. Insarombel, vai consertar com seus truques de TI, gênio. Ele zombou, enquanto a Mariana dava uma risadinha. Eu consertei mesmo, usando um tutorial que achei online, mas guardei para mim, sem me vangloriar. Aquilo doía, mas eu segurava firme, decidido a não deixar as zoeiras me derrubarem. Sabia que meu tempo ia chegar. Os moradores, por outro lado, nem percebiam meu esforço. O Sr. Eduardo, com seus ternos impecáveis, passava por mim como se eu fosse invisível. Um dia, ouvi ele falando ao telefone na garagem sobre um projeto secreto da Novatec, algo sobre um app revolucionário. Fiquei curioso, anotando mentalmente, mas logo voltei para o meu posto. Não imaginava que aquele detalhe ia cruzar meu caminho de forma inesperada. Naquele momento, eu era só o porteiro que sonhava alto. Às vezes, ficava olhando o movimento do prédio e imaginando como seria estar do outro lado. Sendo o cara que cria, não o que abre a porta. Mas as risadas do João e os olhares de pena da Mariana me puxavam de volta para a realidade. Eu confiava que um dia mostraria meu valor, mas ainda não sabia como. O prédio, que parecia um castelo inalcançável, guardava segredos que eu nem suspeitava, e eles estavam mais perto do que eu podia imaginar. Uma tarde, enquanto checava os crachás, notei um cara novo entrando com o Sr. Eduardo, alguém que não batia no registro. Ele tinha um olhar frio, e o jeito que carregava uma pasta preta me deixou inquieto. Perguntei ao João, mas ele deu de ombros dizendo que era negócio da diretoria. Aquilo ficou na minha cabeça, como uma peça de um quebra-cabeça que eu ainda não entendia. Será que tinha algo errado ali? À noite, enquanto fazia a ronda, senti um arrepio. O silêncio do corredor era pesado, e algo me dizia que minha vida ali não ia ficar igual por muito tempo. Não sabia se era intuição ou só o cansaço batendo, mas algo estava vindo. As zoeiras, os olhares, o desprezo, tudo parecia um teste que eu ainda não compreendia. E o Sr. Eduardo, com seu ar misterioso, era a chave de um futuro que eu nem sonhava. Os dias no prédio começaram a ficar estranhos, e eu não conseguia explicar por quê. Continuava na guarita, checando crachás e ouvindo as piadas do João, mas algo no ar parecia pesado. A Mariana parou de rir tanto, e às vezes a pegava me olhando de canto de olho, como se quisesse dizer algo, mas engolisse as palavras. O João, por outro lado, ficava mais irritado, resmungando sobre problemas nos andares de cima. Será que era só impressão minha?
Comecei a notar coisas pequenas. O Sr. Eduardo, que sempre chegava pontual, começou a aparecer mais tarde, com o rosto tenso e o celular colado na orelha. Uma noite, vi ele discutindo com um cara de terno na garagem, mas eles pararam quando me viram aproximar. Fiquei com um nó na garganta. Será que era só estresse do trabalho ou algo maior? Meu instinto dizia para ficar atento, mas eu não tinha provas para sustentar minha desconfiança. O João também estava esquisito. Ele vivia sumindo na hora da ronda, dizendo que ia checar algo nos fundos. Uma vez, flagrei ele mexendo num quadro de eletricidade com um chaveiro estranho. Mas quando perguntei, ele riu e disse que era só curiosidade. Não convenceu. Dias depois, achei um papel amassado perto do painel com números rabiscados. E o jeito que ele ficou vermelho quando perguntei sobre isso só aumentou minhas dúvidas. A Mariana, que antes me defendia, agora evitava meus olhos. Ouvi ela sussurrando algo sobre dinheiro extra com o João num canto do refeitório. E quando me aproximei, eles se calaram rápido. Meu estômago revirou. Será que estavam tramando algo? Passei a observar os dois mais de perto, notando que eles trocavam olhares nervosos toda vez que o Sr. Eduardo passava. Algo estava errado, e eu sentia que ia descobrir. O prédio, que eu conhecia de cor, começou a parecer um labirinto. As câmeras de segurança piscavam de vez em quando, e notei que o vídeo do corredor principal tinha umas falhas estranhas. Uma madrugada, enquanto mexia no celular, tentei acessar o sistema interno para checar. E consegui. Vi registros apagados, horários que não batiam. Meu coração acelerou. Alguém estava manipulando as imagens, e eu não sabia quem ou por quê. O Sr. Eduardo virou o foco das minhas suspeitas. Ele começou a trazer malas pequenas, dizendo que eram documentos da empresa. Mas o jeito que as escondia dos outros me deixou inquieto. Uma vez, ouvi ele falando ao telefone sobre um vazamento e precisar de ajuda urgente. Será que a Novatec estava em apuros? Ou será que ele estava metido em algo sujo? Eu não tinha coragem de perguntar, mas não conseguia parar de pensar nisso. Minha cabeça virou um caos. Será que o João e a Mariana sabiam de algo? Será que o Sr. Eduardo estava em perigo, ou era ele o vilão? Passei a observar tudo. Os movimentos na garagem, os sussurros no refeitório, até o jeito que o interfone falhava toda noite. Meu conhecimento de tecnologia, que eles zoavam, começou a me mostrar pistas que eu não queria encarar. Algo grande estava acontecendo, e eu estava no meio sem nem entender. Uma tarde, enquanto checava os crachás, vi o cara de terno frio do outro dia entrando de novo, agora com uma pasta maior. Ele olhou para mim como se me avaliasse, e isso me deixou gelado. Perguntei ao João quem era, mas ele desconversou, dizendo que era um parceiro da empresa. Não acreditei. Aquela presença estranha só aumentava o mistério que eu sentia no ar. Uma noite, enquanto fazia a ronda, ouvi um barulho vindo do apartamento do Sr. Eduardo. Era tarde, e as luzes estavam apagadas. Meu instinto gritou para eu verificar, mas hesitei. E se fosse nada? E se fosse algo que eu não pudesse lidar? As risadas do João ecoavam na minha mente, me fazendo sentir pequeno de novo. Mas algo me dizia que aquela noite ia mudar tudo. E eu não estava nem um pouco preparado para isso. Tudo mudou naquela noite fatídica. Eu estava na ronda, com o coração na boca depois de ouvir aquele barulho no apartamento do Sr. Eduardo. Decidi subir, mesmo com as pernas tremendo, o peso do desconhecido me puxando. Cheguei ao corredor do 15º andar e vi a porta entreaberta, um filete de luz escapando. Meu instinto gritava para eu correr, mas algo me puxou para dentro. Foi aí que vi o Sr. Eduardo no chão, pálido, com uma seringa caída ao lado. Congelei. Meu primeiro pensamento foi chamar ajuda, mas antes que eu pudesse, ouvi passos rápidos descendo as escadas de emergência. Alguém tinha feito isso com ele. Peguei o celular com as mãos trêmulas e liguei para o resgate, descrevendo a cena com a voz quase falhando. Enquanto esperava, revirei o bolso do Sr. Eduardo e achei um pendrive. Meu coração disparou. Será que era a prova do que estava rolando ali? O resgate chegou em minutos, e os paramédicos levaram o Sr. Eduardo, ainda vivo, mas inconsciente. A polícia apareceu logo depois, e eu entreguei o pendrive, dizendo que o achei no chão. Eles me olharam com desconfiança, anotando tudo, mas pegaram o item sem dizer muito. Fiquei ali, sentindo o peso do que tinha visto.
Meu conhecimento de tecnologia me fez perceber que aquele pendrive podia conter algo crucial. E eu precisava saber o quê. Naquela noite, não consegui dormir. Peguei meu laptop velho, escondido no quartinho dos porteiros, e usando técnicas que aprendi online, consegui acessar o pendrive. O que vi me deixou sem ar. Arquivos sobre um ataque hacker na Novatec, com nomes, datas e provas de sabotagem interna. Meu estômago revirou. Alguém na empresa, ou até no prédio, queria acabar com o Sr. Eduardo, e eu tinha as evidências nas mãos. Comecei a conectar os pontos, as falhas nas câmeras, os sumiços do João, os sussurros da Mariana. Será que eles estavam envolvidos? O Sr. Eduardo tinha me subestimado como porteiro, mas agora eu sabia que ele era o alvo de algo muito maior. Decidi guardar o que descobri, salvando uma cópia num pendrive extra que tinha no bolso. Meu instinto me dizia que eu precisava agir, mas com cuidado. Na manhã seguinte, voltei ao trabalho como se nada tivesse acontecido, mas meus olhos estavam abertos. O João me lançou um olhar estranho, e a Mariana evitou me cumprimentar, como se soubesse que eu tinha visto algo. Durante o turno, notei o cara de terno frio entrando de novo, agora com 2 seguranças. Ele me encarou por um segundo a mais, e senti um arrepio. Será que estavam atrás de mim? Decidi investigar mais. Na hora do almoço, voltei ao sistema de câmeras e encontrei um vídeo apagado. O cara de terno entrando no apartamento do Sr. Eduardo horas antes do incidente. Meu sangue gelou. Guardei o arquivo e apaguei meu rastro. Mas sabia que estava pisando em terreno perigoso. O pendrive pesava no meu bolso, e eu sentia que cada passo podia ser o último antes de tudo explodir. Enquanto esperava notícias do hospital, comecei a estudar os arquivos. Meu talento com tecnologia, que eles riam, estava me salvando. Encontrei um e-mail criptografado com o nome do João na lista de suspeitos, junto com menções a pagamentos. Meu sangue gelou. Será que o amigo que me zoava era o traidor? A verdade estava se aproximando, e eu não sabia se estava pronto para enfrentá-la. Mais tarde, ouvi um sussurro no rádio da guarita. Alguém perguntava se o porteiro ainda estava no turno. Desliguei rápido, o coração disparado. Será que estavam me vigiando? A noite caiu, e o prédio, que antes era só meu posto de trabalho, agora parecia uma armadilha. Minha vida de porteiro zombado estava prestes a virar de cabeça para baixo, e eu ainda não sabia o quanto. Eu não podia mais ficar quieto. O pendrive com os arquivos da Novatec queimava no meu bolso, e o nome do João na lista de suspeitos me deixava com um nó na garganta. Decidi confrontar ele e a Mariana no turno da noite, quando o prédio ficava vazio e o silêncio era meu único aliado. Meu coração batia forte enquanto me preparava, sabendo que podia estar arriscando tudo o que tinha. Esperei até a meia-noite, quando o João saiu para checar os fundos. O segui até a garagem, onde ele estava mexendo num painel elétrico com aquele chaveiro estranho de novo. João, o que tá rolando? Perguntei, mostrando o pendrive com as mãos trêmulas. Ele empalideceu, tentando rir, mas os olhos denunciaram o pânico. Você não entende nada, Rafael, ele disse, dando um passo para trás. Foi aí que a reviravolta veio. A Mariana apareceu, segurando um celular com uma gravação minha mexendo no sistema de câmeras. Fiquei sem chão. Eles tinham me filmado, provavelmente para me incriminar se eu abrisse a boca. A gente te pegou, porteiro curioso. A Mariana sibilou, com um sorriso frio. Mas eu não recuei. Eu salvei o Sr. Eduardo, retruquei, mostrando as provas do pendrive. E vocês, estão metidos com quem quer ferrar ele? O João tentou me agarrar, mas escorregou num óleo no chão, e a Mariana gritou, deixando o celular cair. Foi o caos. Corri para o escritório da segurança e tranquei a porta, sentindo o suor escorrer pela testa. Enquanto eles batiam na porta, enviei os arquivos para um e-mail seguro que configurei às pressas, usando meu laptop escondido. Meu coração disparava, e o som dos punhos na madeira me fazia tremer. Será que ia dar certo? O sistema de emergência apitou, e eu soube que tinha ativado o alarme. A polícia chegou rápido, alertada pelo sinal que enviei. O João e a Mariana foram detidos na garagem, gritando que eu era o culpado. Os arquivos revelaram uma rede de sabotagem na Novatec, com eles como peões recebendo ordens de alguém maior. Mas o choque maior veio quando no dia seguinte, o Sr. Eduardo, recuperado no hospital, apareceu no prédio. Ele me chamou no escritório e com voz fraca disse: Você me salvou, Rafael. E vi o que você fez com aquele pendrive. Quer trabalhar comigo? Fiquei paralisado.
De porteiro zombado a alguém que a Novatec notou? O João e a Mariana me encararam da cela temporária, os rostos cheios de raiva e incredulidade. A empresa estava investigando, e meu nome agora estava na mesa dos grandes. Mas eu sabia que aquele confronto tinha um preço. E que o futuro ia ser uma montanha-russa de desafios. Enquanto a polícia fazia perguntas, notei o cara de terno frio observando de longe, antes de desaparecer na multidão. Será que ele era o cérebro por trás de tudo? O senhor Eduardo me deu um aperto de mão firme, mas seus olhos carregavam um aviso silencioso. Algo me dizia que minha jornada estava só começando, e que os segredos da Novatec ainda me reservavam surpresas. Depois daquele confronto, minha vida virou de cabeça para baixo. O senhor Eduardo se recuperou no hospital, e a Novatec desmantelou a rede de sabotagem, prendendo os responsáveis, incluindo chefes que eu nem imaginava que estavam envolvidos. O João e a Mariana foram demitidos e processados, e o prédio onde eu trabalhava nunca mais foi o mesmo. Eu deixei a guarita para trás e entrei na empresa como estagiário, usando meu talento com tecnologia para abrir portas novas. No começo, foi difícil. Os executivos me viam como o porteiro que deu sorte, e eu sentia o peso das risadas antigas ecoando nos corredores. Tinha dias que quase desisti, com olhares de lado e comentários sussurrados. Mas o senhor Eduardo me deu uma chance de ouro. Ajudar a desenvolver o app que quase o mataram por causa. Passei noites em claro, aprendendo, codificando, provando meu valor a cada linha de código. Aos poucos, ganhei respeito. E um lugar na mesa como sócio júnior da Novatec. Minha confiança voltou, mas levei cicatrizes. Confiar nas pessoas ficou mais duro depois do João e da Mariana. Aprendi a observar, a testar antes de me abrir, e a valorizar quem me dava uma chance real. O senhor Eduardo virou meu mentor, me ensinando que talento vale mais que rótulos. Ele me contava sobre os riscos que correu na Novatec, e eu via nele um reflexo do que eu poderia ser, alguém que supera e constrói. Hoje, olho para trás e vejo que aquelas zoeiras foram um teste. Poderia ter me quebrado, me tornado amargo, mas me fortaleceram. Salvar o senhor Eduardo não foi só sobre coragem. Foi sobre acreditar em mim mesmo quando ninguém mais acreditava. A lição? Não deixe os outros definirem quem você é. Seja resiliente, persiga seus dons, e um dia o mundo vai te ver de verdade, mesmo que demore. Às vezes, passo pelo prédio antigo. A guarita está vazia, e sinto um misto de alívio e orgulho. Deixei o porteiro para trás e construí algo novo. Algo que nem eu imaginava. Recebo mensagens do João pedindo ajuda, mas ignoro. Ele perdeu essa chance. A Mariana sumiu da cidade, dizem que mudou de vida. Quanto ao senhor Eduardo, ele me chama de parceiro agora, e juntos estamos lançando o app que quase custou a vida dele. Recentemente, achei um e-mail anônimo na minha caixa, com uma ameaça velada sobre o projeto. Será que os responsáveis ainda estão por aí? Mostrei para o senhor Eduardo, e ele ficou sério, pedindo para eu ficar atento. Parece que minha história ainda não acabou, e o sucesso traz novos desafios. Mas estou pronto. As risadas pararam, e hoje rio por último, como sócio de uma empresa que sonhava alcançar. Olhando para o futuro, sei que o caminho não será fácil. A tecnologia me deu asas, mas também inimigos invisíveis. Cada dia é uma prova de que valeu a pena acreditar em mim, mesmo quando o mundo ria. E essa lição, mais do que qualquer cargo, é o que carrego comigo agora. A força de quem se levanta e transforma o desprezo em vitória.